O programa a seguir é um oferecimento. Centro Cultural Marta Watts. Trabalho, estudo, contas a pagar. São tantas ações no nosso dia a dia que essa vida frenética não nos permite observar os detalhes que estão ao nosso redor. As artes são alguns desses detalhes que se manifestam em lugares que jamais imaginaríamos e estão lá para refletir e intervir nas nossas ações cotidianas. É um conceito muito largo, então pode ser qualquer coisa, qualquer tipo de arte que invada o espaço urbano. Então podem ser adesivos, stencil, uma pintura, aqueles grafites grandes que tem em São Paulo, em grandes cidades. Podem ser esculturas, instalações, performance, qualquer tipo de arte que se faça no espaço urbano, sobretudo ao ar livre, está incluso nessa categoria. Até os flash mobs, várias dança e qualquer coisa desse tipo pode ser incluso nessa quantidade de arte que invade o espaço urbano. O artista vê o que às vezes ninguém está percebendo ou poucos estão percebendo, vamos dizer assim, também não vou generalizar, mas acho muito interessante a gente falar dessa questão das intervenções como impacto mesmo. É interessante porque tem gente que gosta, né? Eu adoro passear por São Paulo, assim, aquele museu de arte urbana, né, que é chamado, que tem embaixo acho que é do Minhocão. Então, cada parede segurando esse viaduto tem uma pintura. E eu gosto muito, eu acho que traz alegria, né, traz cores para aquela cidade que é cinza, mas tem gente que não gosta. Então as reações dos espectadores são mistas. Tem gente que acha interessante, que suscita alguma coisa, e tem gente que acha que não, que tem que pintar tudo por cima. Então os espectadores ali, cada um tem sua opinião, que é o interessante da arte, né? Que cada um pode ter a sua visão, a sua reação. Apresento aqui, às vezes eu vou fora do Brasil, trabalho na Europa, venho para cá e cada vez que eu apresento também tem uma coisa, não sai igual. Acho que o artista é bem isso, ele não gosta de fazer igual. Ele sabe o objetivo dele, ele sabe quem ele quer alcançar e o que ele quer dizer, mas nem sempre sai igual. E às vezes eles fazem alguma coisa ali para expressar alguma coisa, para passar uma mensagem, e outras vezes realmente é um artista mais conhecido que tem a intenção de, sei lá, suscitar uma reflexão nas pessoas, uma emoção, porque como a vida nos centros urbanos, sobretudo os grandes, é muito automática, então talvez tenha alguma coisa diferente ali, a pessoa para um pouco, talvez reflete, pensa alguma coisa, e daí continua o dia, mas sai daquela coisa automática, o que é interessante, né? Tem artes urbanas, tanto pinturas stencil, que são muito significativas, então que suscitam reflexões sobre temas super importantes, sobre temas sociais, sobre, por exemplo, o crânio. Ele faz muitas pinturas que são índiozinhos azuis, e então ele fala sobre meio ambiente, sobre questão indígena, sobre várias questões importantes, então suscitando essa reflexão. Quem sabe, né, nos passantes, esperamos que suscite. As intervenções artísticas urbanas fazem parte do movimento contemporâneo, tendência artística que teve início nos anos 60 e que se constitui a partir de expressões e técnicas inovadoras. As intervenções urbanas estão em nosso dia a dia nas mais diferentes formas e linguagens artísticas. Em grafites como este aqui atrás, em adesivos, em palavras, pinturas, esculturas, músicas, danças e teatros. Neste último caso, podemos chamá-las de performances. Uma performance é quando o artista ele usa
usa o próprio corpo para representar alguma coisa. Uma das mais conhecidas performances é a Marina Abramović. E eu queria citar uma artista que eu já tive o prazer de conhecer pessoalmente, é uma italiana e que ela faz especialmente performance ao ar livre. A maior parte dos trabalhos dela são realizados nas ruas, em várias cidades do mundo. É a Romina De Novelis. Então, por exemplo, uma vez ela se colocou parecia uma jaula, assim, umas grades, e foi colocando flores. Então ela vai trabalhando, muitas vezes ela está nua e está nesses espaços. Na Europa é uma coisa ok, aqui no Brasil não necessariamente seria ok, mas é interessante que ela vai construindo todo um trabalho de muitas horas e as pessoas podem acompanhar desde o início até o fim desse trabalho. E depois são expostos em galerias e depois vendidos os trabalhos através de fotos realizadas nas performances e de vídeos. Assim, é algo que continua na posteridade. Aquela ação é temporária, mas tem um registro dessas performances. Fui casada, né, há 24 anos e eu tinha essa questão do abuso emocional. Né? Eram muitas críticas, eu estava sempre errada, eu nunca acertava e isso foi me incomodando. Até que levaram apenas 10 anos para eu tomar coragem e pedir o divórcio. E quando eu pedi o divórcio, eu acabei que construindo uma obra de arte que se chama 1994, Renúncia. Eu repito as palavras do meu texto, eu renuncio as palavras malditas sobre a minha pessoa, eu renuncio os beijos que não ganhei, as juras de amor que não existiram, as flores que eu não recebi. Eu renuncio esses 24 anos e começo um novo ciclo na minha vida. As últimas performances que eu fiz com esse texto, eu vou na rua, eu vou nos lugares e eu entrego as flores para a pessoa. Eu inverto a situação. E aí é incrível porque quando elas vão pegar a flor, eu jogo a flor no chão e vou dizendo as palavras. E as pessoas acabam ficando em choque com as minhas palavras. É muito interessante. O artista é isso, né? É falar um pouquinho de você. Quando eu me expus, eu não estava mais preocupada com as pessoas, eu estava preocupada comigo. Eu estava preocupada em dizer, olha, eu também passei por isso, mas eu venci, vamos vencer também, vamos vencer. Eu renuncio os beijos que eu não ganhei, eu renuncio as juras de amor que eu não recebi, eu renuncio as palavras malditas sobre o meu nome, eu renuncio.